Fala, gente, hoje você vai aprender o básico sobre financiamento. Isso mesmo, vou te passar de forma simples como que funciona o financiamento. Você ouve falar muitas vezes de financiamento, mas às vezes não sabe como que vai utilizar. E aqui, principalmente, você financia um imóvel, um ativo que vai valorizar ao longo do tempo, que você pode usar para renda passiva, que você pode usar para Airbnb. Então, várias são as possibilidades quando você financia o imóvel. E você precisa conhecer as ferramentas de financiamento, que elas farão com que você alavanque o seu patrimônio, utilizando o dinheiro do banco. Inclusive, pode abater parte da dívida utilizando o seu FGTS. Antes de eu falar aqui, entrar na seara do conhecimento do financiamento imobiliário, dá o seu curtido aqui, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. A gente dá aqui informações sobre investimento imobiliário. Como que faz, como que você financia, como que você faz um leilão de imóvel, como você procura preço de mercado, como você tem uma calculadora para fazer o retorno sobre o investimento, os custos e até fazer a pesquisa de mercado para a venda. Então vamos lá. Já escreveu aqui? Estou esperando você se inscrever aqui. Enquanto isso, eu estou indo aqui para o assunto que você precisa saber, que é financiamento imobiliário. Vamos lá. Financiamento imobiliário, como que você vai adquirir seu crédito e alavancagem patrimonial, tá bom? Vamos embora. O que existe de financiamento imobiliário? Existem dois sistemas de financiamento imobiliário, tá bom? Sistema financeiro de habitação e o sistema financeiro imobiliário, SFI. Existem os dois. Deixa eu só arredar aqui para cima. Existem os dois tipos de financiamento, tanto pelo SFH quanto pelo SFI. Quais são as características dos dois? Sistema financeiro de habitação utiliza recursos do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O teto máximo do imóvel é até 2.250.000. Taxa de juros limitados por lei e no máximo 12% ao ano, somadas à taxa de referência. Você pode utilizar o seu FGTS para amortizar a sua entrada, o saldo devedor ou liquidar o contrato. E o imóvel que você vai pegar? Exclusivo para moradia, imóveis residenciais urbanos. Então, o SFH é mais rígido e você vai ter um contrato pré-estabelecido por lei. E o máximo aqui, o coração do sistema do SFH é: o imóvel tem um teto máximo, 2.250.000. E o SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário? O teto, o valor máximo do imóvel, não tem limite. É por isso que muita gente faz o financiamento segundo as leis do Sistema de Financiamento Imobiliário, que é a Lei 9.514 de 1997. Taxa de juros negociado diretamente entre o banco e o cliente e o uso do FGTS. Olha aqui, quando você vai financiar um imóvel através do SFI, você pode usar o seu FGTS, desde que o valor do imóvel deve estar dentro do teto estabelecido pelo SFH. Então você não pode esquecer, porque o SFH, a primeira modalidade que eu estou te mostrando aqui, o SFH, ele tem um teto máximo, não esqueça disso, teto máximo, e é mais rígido. O SFI não tem limite de valor, e você pode usar, e é mais flexível, que você pode negociar entre você e o banco. E você pode utilizar o seu FGTS desde que o valor do imóvel esteja dentro do teto do SFH. Aqui, como eu falei, é mais flexível. Pode ser imóvel comercial, residencial para aluguel e também para pessoa jurídica, para empresas. Visto aqui o básico de SFH e SFI, vamos para o próximo. Como que é o leilão caixa?
Como que eu vou entrar no site para saber, no site do leilão da Caixa, como é que eu sei se tem SFH ou SFI? Aqui, ó, o leilão da Caixa é no SFI. Mas por que é no SFI? Porque é mais flexível, não tem limite do valor do imóvel. A Caixa tem imóveis de vários valores. Então ela coloca no seu estoque, não pode ter limite de imóvel, não pode ter limite de valor do imóvel no site da Caixa. Então ela coloca financiamento via SFI, porque não tem valor limite, não tem teto. As taxas de juros são flexíveis entre você e o banco. Então, quando você entra no site da Caixa para buscar um financiamento, você vai encontrar lá. Você não vai encontrar leilão SFH, você encontra leilão SFI no site da Caixa. Então, estou te mostrando aqui já de antemão como que você entra no site da Caixa e acha a modalidade de venda SFI. E o porquê disso? Porque não tem valor limite do imóvel para ser arrematado, para você financiar também. Como que é o financiamento de um imóvel via leilão da Caixa? Financiamento no leilão da Caixa, você vai dar 5% de entrada e financiar o restante em 95%. Isso mesmo. 95% que você vai parcelar em até 420 meses, 35 anos. Isso aqui é que funciona o financiamento da Caixa, tanto via SBPE como via FGTS. E como você precisa verificar, presta atenção nisso que é importante, precisa verificar se o saldo, se o valor da arrematação está. Se você vai financiar pela Caixa, o imóvel lá do leilão, que nós estamos falando aqui de leilão, né, pessoal? Nós não estamos falando aqui de imóvel de valor de mercado, não. Então, é leilão. Você vai financiar, você precisa verificar se é no SFI, 5% de entrada, 95% parcelado. Para você arrematar na tabela Price ou na tabela Saque. Na tabela Price é 80% da avaliação do imóvel na tabela Price. E na tabela Saque é 90%. O que isso vai significar? Vou pegar um exemplo aqui. Como é possível dar apenas 5% de entrada? Se o valor de avaliação do imóvel é 100 mil reais, estou dando um exemplo básico aqui, 100 mil reais, 80% da avaliação para fazer na tabela Price, 80% é 80 mil reais. Então você precisa arrematar o imóvel o imóvel avaliado em 100. Presta atenção nisso, em 100 mil. Você precisa arrematar por até 80 mil para ser dentro da Price. Então, se você conseguir um imóvel avaliado em 100 mil e arrematou até por 80, você precisa arrematar até por 80 mil, você arrematou por 70, está dentro. 75 está dentro. 80 é o máximo. Vamos botar aqui que você arrematou por 80 mil reais. Qual que é o valor de entrada? 4 mil reais de entrada. E a conta para a tabela Saque é outra. Aqui, ó, 90 mil. Então o limite aumenta. Então você precisa arrematar por um máximo 90 mil reais. Você pode arrematar por 50, 60, 70, 80, 90. Para no 90. Você arrematar um imóvel de 100 por 90 mil, você pode usar a tabela Saque. A entrada aumenta um pouco, R$ 4.500. E você financia o resto em 420 meses, 35 anos. Vamos para o próximo aqui. Aqui, ó, valor de avaliação do imóvel é um exemplo, R$ 168 mil reais, e o mínimo de venda é 85 mil. É uma casa, e aqui, ó, forma de pagamento aceitas, recursos próprios, permite FGTS e permite financiamento. Somente SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Você não vai utilizar aqui outro financiamento, é apenas SBPE. Na tabela Price, você pode arrematar por até, eu já fiz a conta, o valor do imóvel é R$ 168 mil reais. Você pode arrematar por até 134 mil. E a entrada, olha aqui a entrada, é 4.200. 4.200 de entrada para um imóvel desse. E na tabela Saque
90% da avaliação do imóvel, R$ 151.000. O valor de entrada é 4.278. Como eu consigo adquirir o crédito junto à Caixa? Vai precisar comprovar renda. Isso aqui é um passo para você ter que ir lá. Se você está interessado realmente em ter um imóvel de leilão e financiar, em alavancar seu capital, e ter um imóvel e alugar e vender, você tem que ir na Caixa Econômica fazer esses passos aqui. Não tem jeito, tem que ir na Caixa Econômica para fazer esses passos. Comprovante de renda, CPF regularizado e a passa por análise de crédito. Por quê? A Caixa vai analisar o seu perfil para ver se ela vai financiar imóvel para você. Documentação básica: RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e renda. Critério de aprovação: nome limpo, sem restrição no SPC ou no Serasa, e capacidade de pagamento. Não se esqueça da capacidade de pagamento, que não pode comprometer mais que 30% da sua renda bruta. Isso aqui a Caixa vai pegar. Se comprometer mais de 30%, ela não financia. 30% é o máximo, é de prestação, tá bom? Prestação. Como solicitar? Pelo celular, no aplicativo Caixa, ou internet bank aqui na web, no computador. Ou pelo celular, vai no aplicativo lá e solicita, manda as suas documentações. Ou, terceira alternativa, vai na Caixa. Você tem internet bank, celular. Você tem, aplicativo Caixa, celular. Internet bank, aqui no computador. Ou presencialmente. Esse é o conteúdo aqui de financiamento. Agora, segue a gente no YouTube, que você vai aprender, você vai arrematar o seu primeiro imóvel financiado, que é melhor ainda. Você gostou? Deixe seus comentários, bota sua dúvida aqui para a gente responder para você. Se você gostou do vídeo, você dá o joinha, compartilha, que tem gente que precisa saber dessas informações, se é o saque, se é o price, tá bom? Não se esqueça, ó, price 80%, saque 90%, SFH, SFI. Como que acha o leilão lá no site da Caixa? Ah, por que o site da Caixa não coloca SFH? Porque SFH é uma modalidade que o imóvel tem teto, tem limite de teto, 2.250.000. E o SFI não tem teto. Então, por isso que quando você entra no site da Caixa, você vai lá. Você vai achar o único sistema lá de financiamento no site de leilão da Caixa é o SFI. Pegou? Então, fique aí com Deus. Um abraço. Coloca aqui sua dúvida que a gente responde. Até a próxima arrematação. Valeu!